Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É bom nós estarmos reunidos nesse momento para a escola dominical. Nós estamos na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e responsável também por esse trabalho. Amém? Antes de qualquer coisa, eu quero estar orando contigo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nos ajuda, Pai, a nos fortalecer na tua presença, nos ajuda, Senhor, a ser uma bênção nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ensina, Senhor Deus, a tua palavra, nos capacita, Pai. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor, entrando, Senhor, na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, onde colocarmos a planta dos nossos pés, que seremos, ó Pai, ó Deus de Israel, alcançados pelo Senhor. Então dá saúde, dá paz, dá alegria, prosperidade. Aviva, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, ó Pai, nessa oportunidade desta tarde. Que o Senhor venha, Senhor Deus, com teu grande amor, com teu grande poder. E assim possamos, em nome de Jesus Cristo, está fazendo todo o teu querer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Então quero contigo na lição 1 do quarto trimestre, hoje dia 5 de outubro, e o tema da lição é o homem, corpo, alma e espírito. O texto áureo vai dizer: e o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, corpo, seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A verdade prática: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente em todo o nosso ser. Amém? Glórias a Deus. Vamos à leitura bíblica. Amém? Leitura bíblica vai dizer assim, Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, Gênesis capítulo 2, 7, 18, 21, 22 e 23. Gênesis capítulo 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a face da terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e achai, ou melhor dizendo, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, verso 7. Formou o Senhor Deus um homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso é Deus. Introdução. Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, como um ato de coroamento da sua criação, e fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes, muito
além da expressão, produza a terra a partir da qual foram criados os animais. Gênesis capítulo 1, versículo 24. O homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. Neste trimestre estudaremos essa solene maravilha, exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo sob a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nossa completa, aleluia, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17. E a tricotomia humana, a teologia, a doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura numa relação suficiente para demonstrar quem é um homem, como foi criado e com que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde a sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências. O plano redentor e a eternidade relacionam-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às integrantes, ou melhor dizendo, responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem, de onde veio, para onde vai? Em um tempo de tanta psicologia da fé e intensa busca de respostas para os problemas humanos, em concepção não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras e cada vez mais necessário e urgente a fim de desfazer todas e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Amém? A tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, possuía a constituição, a primeira divisão, a parte material e imaterial. Explicitamente apresenta no ato de formação do homem, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Físico e espiritual, o processo formativo usado pelo Criador, que é espírito. João capítulo 4, versículo 24, foi constituído de uma combinação única, o elemento físico, pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente, diferente de todos os demais,
Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, alma e espírito. A alma do animal, sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Já o termo hebraico para a vida, em Gênesis capítulo 2:7, alusivo ao homem, é Caim, no plural, permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Isso pode significar que em um único substantivo o texto sagrado esteja aludido implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Auxílio bíblico teológico. O que significa ser humano? A Bíblia afirma claramente que a raça humana, por decisão especial de Deus, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que Adão e Eva não eram produtos de evolução. Gênesis capítulo 1, versículo 27, Mateus capítulo 19, versículo 4, Marcos capítulo 10, verso 6. Veja o artigo, a criação. O fato de terem sido criados à semelhança de Deus significa que eles eram capazes de responder a Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele. Observe pelo menos 3 aspectos diferentes da imagem de Deus na humanidade. Adão e Eva possuíam uma semelhança moral com Deus, pelo fato de que foram originalmente criados juntos e santos, ou seja, eles estavam em um relacionamento correto com Deus, dedicados completamente a bons propósitos e separados do mal, com o coração capaz de amar e desejar e fazer o que é certo. Eles possuíam uma semelhança com Deus em sua inteligência, porque foram criados com espírito, mente e emoções e o poder de escolha. Gênesis capítulo 2, versículos 19 e 20. Também 3, 6 e 7. De certa forma, a constituição física das pessoas também estavam na imagem de Deus, de uma maneira que não acontecia com os animais. Deus deu aos seres humanos a forma em que ele aparecia visivelmente, glórias a Deus, no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 18, versículo 1 e 2, e a forma que o seu filho assumiria quando viessem à terra. Lucas capítulo 1, 35, Filipenses 2, capítulo 7, para dar a vida em pagamento pelo nosso pecado. Amém? Glórias a Deus. Lucivaldo, Deus te abençoe, seja bem-vindo. A distinção entre a alma e o espírito. A alma, do hebraico nespeshi e do grego psique. Alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Ou melhor dizendo, polissêmicas da Bíblia. Possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis capítulo 1, 20, alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais. Gênesis capítulo 1, 24. Significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e a alma do animal é evidenciada no processo criativo, procedente de sopro de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A alma do homem constitui uma substância espiritual incorpórea, invisível e imortal. Daniel capítulo 12, versículo 2, Mateus 25,
capítulo 46, Lucas 16, 22 ao 25, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, e dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus a um homem para o exercício de sua missão, Gênesis capítulo 1, versículo 28, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes, Gênesis capítulo 2, versículo 15 e também 24, 3, 8 também. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Espírito, do hebraico Raush e do grego Pneuma. O Espírito do homem provém de Deus e constitui a sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Hebreus capítulo 12, versículo 9, João capítulo 4, versículo 23 e 24, junto com a alma, a inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes em contrastes direto com o corpo, o homem interior. Romanos capítulo 7, versículo 22 ao 25, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18, Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 19. Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia com comentários. À luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que, por sua vez, a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São três elementos que foram, ou melhor dizendo, que formam um único ser ou pessoa. Amém? Glórias a Deus. Subsídio bibliológico. A alma e o espírito. A alma, Reb, Nespech, no grego, iske, frequentemente traduzida como vida, pode ser brevemente definida como a parte não material do ser humano, que resulta da união do corpo e espírito. Ela inclui a mente, as emoções e livre-arbítrio, juntamente com o espírito humano. A alma continuará a viver quando a pessoa morrer fisicamente. Nesse sentido, há certa superposição na Bíblia no uso das palavras alma e espírito. A alma está tão intimamente conectada à personalidade interior que o termo é usado às vezes como sinônimo de pessoal. O corpo pode ser brevemente definido como o elemento físico e material de indivíduo que torna ao pó quando este morre, às vezes chamado de carne. O espírito, Reb, Raush, Pneuma, pode ser brevemente definido como componente de vida não material do ser humano, a essência verdadeira da pessoa dada por Deus, incluindo as nossas capacidades espirituais e a nossa consciência e o aspecto pelo qual temos contato mais direto com o Espírito de Deus. Amém? E a interação das três dimensões, corpo, afetos e somatização. O corpo grego
soma e a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração, lebe, grego, cardia, uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios capítulo 15, versículo 13. O coração com saúde e a vida da carne. Provérbios capítulo 14, versículo 30. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Identificados como doenças psicossomáticas a partir do século XVIII. Muitos problemas físicos decorrem de crise de alma e também do espírito, inclusive pecados. Salmo 31, versículo 9 e 10, 32, de 1 a 5. E como se multiplicam em nossos dias equilíbrio e saúde. Da mesma forma, glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produzem angústia ao ser humano. Provérbios capítulo 18, versículos 7 e 21 e 23, tem um nefasto poder de contaminar a pessoa por intermédio. Tiago, ou melhor dizendo, por inteiro, né? Tiago capítulo 3, versículo 6. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e o coração, aleluia, preservando corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Quando a crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problemas emocional e precioso discernimento e cautela, o acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem, no máximo aliviam os sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, Ele é muito bom. Conclusão. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador. Salmo 42, versículo 1. João capítulo 14, versículo 27. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Amém? Como é conhecido a doutrina do homem no campo da teologia sistemática? No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica. O que perguntas milenares a doutrina do homem responde. Responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio?
para onde vai. Glórias a Deus. Qual é o significado da tricotomia? A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Qual é a distinção entre a alma dos animais e a alma do homem? A distinção entre a alma do homem e do animal é evidenciada no processo criativo procedente do sopro de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A alma do homem constitui uma substância espiritual incorpórea, invisível e imortal. Daniel capítulo 12, versículo 2, Mateus capítulo 25, 46, Lucas 16, 22 ao 25. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Como conceituar o espírito? Do hebraico ruach e do grego pneuma. O espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa escola dominical, muito obrigado pelo agir do Teu Santo Espírito. Nós o adoramos em espírito e em verdade. Cuida de nós, ó Deus, e faça com que nós cresçamos na Tua graça e no Teu conhecimento. Nós venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos, onde quer que estejamos. Assim, sendo, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Fica na paz, Deus te abençoe. Daqui a pouquinho, às 19 horas, nós temos um culto abençoado, culto de ceia do Senhor. Vai ser uma bênção. Fica na paz. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Fica na paz. Deus abençoe.